Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pessoal? Devido a toda a correria na questão de quarentena, de vocês terem que ficar em casa, né, e todo mundo em casa na questão da quarentena, lavem as mãos, muito importante. Resolvi gravar uma videoaula para vocês, né, me reapresentar para vocês. Professor de matemática de vocês, me chamo Alexandre, certo? E vou dar uma aula de estatística que eu já tinha começado com vocês bem antes da quarentena, né? Já tinha dado várias coisas, tinha dado já desvio padrão, como posso dizer, ia dar as medidas de dispersão, tudo que envolvia a questão de estatística, certo? A questão de gráficos, de tabelas. E assim, essa atividade que eu vou passar para vocês, vocês podem construir em casa para fixar mais ainda o conteúdo e vocês aplicarem com seus pais se quiserem, para poder se divertir com seus irmãos. E é facilmente se construir e eu vou mostrar para vocês como é que ela é. É sobre os tipos de gráficos que vocês já tinham visto, né, que eu tinha mostrado alguns que tinham sido aplicados no Enem e que poderiam ser vistos, né, e com isso vocês terem mais afinidade com esses gráficos. Vamos lá, a atividade de vocês é questão de jogo da memória gráfica, que eu vou já mostrar para vocês como é que ele foi feito, como é que eu fiz as cartas, né, a questão de construção de elementos que tem nele. Mas primeiro, os tipos de gráficos que eu vou escolher são esses cinco, que eu já tinha falado com vocês, que já apareceram em Enems anteriores. Né? O primeiro, que é o gráfico de barras. Né? O gráfico de barras é vertical e tem um horizontal, que é quando o crescimento é feito da forma em que os dados podem ser acrescentados de crescimento na horizontal, certo? E na vertical vocês se orientam pelas barras que estão crescendo e diminuindo. Tranquilo? A questão dos gráficos de linhas, que também vocês devem estar vendo bastante de barras e de linhas sendo utilizados para apresentar os dados envolvendo a questão do crescimento dos casos de coronavírus. Né? Os de linhas são mais comuns, né, do crescimento. Não existe um nivelamento para baixo, pelo menos por enquanto não, mas sempre variando. Temos também o gráfico de área, que o gráfico de área é utilizado em realmente várias áreas, né, das ciências, tanto nas ciências exatas como na questão das linguagens. Por exemplo, tantos livros são consumidos pelos alunos. Se você substituir os coeficientes por consumir mais livros de geografia, mais livros de matemática, mais livros de português, vocês podem realmente organizar até os seus estudos. Fica até como uma dica. O quarto, e o nome, como já disse, já é bem mais específico, né? A questão do gráfico de pizza. O gráfico de pizza, você vai nivelar em pedaços, né? Como se fossem fatias de pizza, e vai organizar de forma que ele seja facilmente apresentável, né? O importante é que o gráfico de pizza é muito legal você colocar poucas informações, porque um gráfico de pizza dá a ideia de totalidade envolvendo 360 graus, né? Envolvendo a parte de graus nele. E desses 360 graus, você pode colocar 100%, né? Como se fosse a porcentagem. Então, assim, é legal você ter poucos elementos para serem estudados, que é para ficar fácil de você visualizar o que você quer colocar. Por exemplo, hoje eu dormi mais, comi um pouco e escovei os dentes um pouco, né? Nessa medida você vai entendendo mais ou menos a proporcionalidade que você quer fazer, certo? E aqui, o quinto e, entre aspas, último da gente que a gente vai ver hoje é esse gráfico em redes. O gráfico em redes normalmente é utilizado em jogos de RPG, como já tinha mostrado para vocês, a questão de Pokémon, que ele cria um gráfico e daquele gráfico ele vai dando os status que tem do personagem para vocês se orientando, né? O que fica maior ou menor. E sem contar que caiu uma questão ano passado no Enem, que tinha exatamente um gráfico de rede. Sendo que alguns de vocês até fizeram um simulado e tinham me dito que ficaram um pouco confusos no sentido de como se visualizava os elementos. Eu até expliquei para vocês rapidamente como é que era feito esse estudo, né? E agora eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz o jogo da memória, né? Eu vou pegar aqui alguns exemplos que já tenho prontos. Eu fiz 20 cartões, né? Os 20 cartões vocês vão associando 2 a 2 cada um, os pares,
para poder fazer a correlação. Dentre eles eu dividi de duas categorias. Opa. A categoria com a exclamação, certo? Que ela vai dar a ideia para vocês de vocês vão ter que estudar qual é a situação, qual a informação que tem no gráfico para vocês conseguirem correlacionar com o cartão que também tem a exclamação, certo? Aqui no caso é um gráfico de rede que eu fiz para vocês, né, que vocês podem fazer também, envolvendo horas de estudo, né? 3 horas, 6 horas da noite, às 9 e às 12. Coloquei como se a pessoa estivesse estudando mais tempo às 9 horas, entendem? Então o que é que vai ser feito? Você vai escolher esse cartão, e desse cartão você vai encontrar esse outro cartão, que é o de horas de estudo, que vai exatamente fazer a linkagem, a questão de horas, dos elementos que você vai conseguir ver entre um e outro. Já esse aqui é o da interrogação, é para você identificar qual o tipo do gráfico. Aí, o gráfico de rede, você vai encontrar os elementos característicos de um gráfico de rede, o visual dele. E assim por diante. Eu fiz 2 tipos de cada, né? Esse, um com a aplicação prática e o outro com a aplicação teórica, que é para ficar mais fácil de vocês conseguirem visualizar. Mas se vocês pegarem o livro de vocês, ou pegarem estudos na internet, envolvendo essa questão de tipos de gráficos, vocês podem pegar até questões do Enem e ir montando em casa. Vocês podem ir jogando, fazendo tipo uma gameplay de como é que se faz, e fica bem legal. Sim, eu consegui praticar em casa, e a atividade é muito boa, né? Outro aqui bem interessante que eu coloquei também, gráfico envolvendo linhas, gráfico de linhas. Esse daqui, que é um gráfico de linhas, envolvendo 2 tipos de arroz. Eu coloquei aqui embaixo as informações envolvendo o período de janeiro até abril, e o cartão correspondente é o quê? Safra de arroz, que também tem a exclamação. E assim por diante, vocês podem ir construindo e desenvolvendo cada vez mais. Dentre os outros cartões que nós temos aqui, temos o do gráfico de barras, que ele vai ser correlacionado com o gráfico de barras também, que tem as informações, né? Temos de gráfico de barras que eu coloquei diferente, exatamente para diferenciar o do vertical e do horizontal. Gráfico de barras envolvendo os animais da fazenda, né? Aves, ovelhas, porcos, vacas. E aqui também o cartão de exclamação envolvendo os animais da fazenda. Temos do gráfico de pizza, que o do gráfico de pizza eu coloquei logo pizzas doces e salgadas, para dar ideia logo, bem mais fácil de visualizar, com a interrogação. E temos aqui o gráfico de pizza, né? A informação de o que ele é. E a partir daí vocês podem ir construindo. Como existem diversos e diversos tipos de gráficos, vocês podem construir infinitos que vocês quiserem. Ó, vamos lá aqui, esse aqui. Pronto, esse aqui também é um gráfico de pizza, certo? Coloquei a porcentagem, tá um pouco clara devido à caneta que eu utilizei aqui. Vocês tenham até cuidado nas informações que vocês quiserem apresentar, né? A uva que tem 10%, o morango que tem 15% e a laranja que tem 75%. Totalizando 100%, se vocês fizerem os cálculos. Aí aqui ó, no cantinho tem a exclamação. Quando vocês forem jogar, vocês têm que ficar de olho. Se esse aqui tem exclamação, tem que procurar um que tem exclamação e informação envolvendo um gráfico de pizza. Esse aqui no caso é o que? A porcentagem das frutas, certo? E também tem aqui o símbolozinho da exclamação. Outros aqui, que são bem interessantes, que eu fiz, para vocês terem ideia mais ainda de como é que se faz, gráfico de linhas, né? Você tem que procurar agora um gráfico teórico envolvendo gráfico de linhas. E eu desenvolvi esse aqui. Um gráfico de linhas com um período x, y, z e w, envolvendo 4 fatores, né? Fatores A, B e C. Que normalmente a gente vê assim, pesquisas de candidatos que estão à frente de uma pesquisa. Vocês podem ver que é do mesmo estilo, né? O gráfico de áreas, que é o gráfico que eu falei envolvendo exatamente a quantidade, a percepção, né, de um volume de alguma coisa. Tá aqui, ó. O gráfico de áreas, né, vocês vão procurar pela interrogação, e o cartão correspondente, que envolve essa área aqui verde, que vocês podem pintar, fica mais fácil de visualizar,
a área azulzinha aqui, que é o 2, e o 3, que é outra área conseguinte, né? E assim por diante. E temos o último aqui que eu coloquei, envolvendo os derivados do petróleo, né? Bem interessante também, ó. A questão de coloquei, ó, a gasolina, o etanol, o álcool. Claro, isso aqui são informações teóricas, né, imprecisas. Como eu fiz rapidamente, vocês podem realmente procurar o que aparece mais. Aqui você pode dizer que a extração de gasolina, pelo menos que eu coloquei, ela é um pouco mais abaixo e menos fácil de conseguir extrair ela do que conseguir o álcool, conseguir o etanol. E a partir daí você vai buscar pelos elementos correlacionar com o gráfico, né? Exclamação com exclamação e derivados do petróleo. Pois bem, o que eu utilizei? Utilizei cartolina para fazer, certo? Peguei vários pedacinhos de cartolina, medi, fiz o primeiro, e do primeiro fiz o molde para os seguintes. A partir daí só tive a preocupação de quê? De buscar a forma de ficar mais fácil de visualizar, né? Que foi exatamente as tintas verde e as tintas roxa, para ficar fácil de você localizar. Não tentem ficar colocando várias cores, né? Se forem fazer esse jogo, a não ser que vocês queiram classificar mais coisas além do que essa que eu coloquei, a questão teórica, a questão prática, né? E vocês podem colocar aqui infinitos elementos de gráficos. Vocês podem também utilizar tabelas, se quiserem colocar. Vou colocar aqui tabela do tipo 1. Só que assim, como o cartão é pequeno, pelo menos o tamanho que eu fiz é pequeno, o de vocês, se vocês quiserem fazer maior, uma jogatina maior, com maiores informações, para de certa forma dificultar um pouco mais a jogabilidade da pessoa, vocês podem, né? Porque quanto mais informações a pessoa ler, mais ela vai ter que se preocupar em, além de relacionar um cartão com o outro, se preocupar com as informações que tem no cartão. Né? Essa é a dificuldade que se tem no jogo. Mas assim, é um jogo super rápido, você pode jogar em 10, 15 minutos, rapidinho. Esse daqui em 5 minutos basicamente dá para terminar, porque são só 20 cartões. Vão relacionar de dois pares, então são somente 10 pares que tem aqui, 2 a 2. E assim, é uma ideia bem simples, né, de vocês fazerem em casa, de construírem e se divertirem, certo? Mas só.